Bom dia, Paula. Bom dia para todos. Agora são 9 horas e 21 minutos. Hoje, quarta-feira, é dia de catequese com o Papa Francisco. Ele pediu uma igreja de portas abertas. Já, as informações com a Lísia Costa. Bom, aqui no Brasil, a tramitação da reforma da Previdência no Congresso chega perto do fim, depois de 8 meses de discussões e algumas alterações no texto original. Tem ainda informações sobre a limpeza das praias afetadas pelo óleo derramado no litoral nordestino e a previsão do tempo para todo o Brasil. CN Notícias está no ar. Bom, após 8 meses de discussões e algumas alterações no texto original, a tramitação da reforma da Previdência no Congresso chega perto do fim. O texto base da PEC da reforma foi aprovado ontem à noite pelo plenário do Senado em segundo turno por 60 votos a 19. Agora cabe aos parlamentares analisar os destaques. Em seguida, a emenda deve seguir para a promulgação. A idade mínima para se aposentar será de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para mulheres e homens sendo 20 anos. As mulheres terão que contribuir por 35 anos para conseguir 100%, homens por 40 anos. A média dos salários será calculada com base em 100% dos salários. Os servidores públicos também terão novas regras. Quem está no mercado de trabalho pode entrar em uma das 5 regras de transição para se aposentar antes. Para essa advogada especialista em direito previdenciário, a mudança de maior impacto para os futuros aposentados é o cálculo. Uma mudança substancial dessa reforma é exatamente no cálculo, em que teremos provavelmente aposentadorias em valores mais baixos. Um cálculo que era R$ 2.100, quando ele vai para 60%, que a pessoa até 15 anos, mulher, é 60%. Sim. Cai para R$ 1.080. Então, são quedas bruscas. Isso vai ter um impacto nas economias locais, nos municípios, porque o poder de compra dessa população certamente será bem menor. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, desistiu da indicação para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Ele fez o anúncio ontem à noite em um discurso no plenário da Câmara. O Papa Francisco disse hoje que está preocupado com os protestos no Chile, que vem acontecendo desde sexta-feira. Durante a catequese de hoje no Vaticano, Francisco pediu o fim da violência nas manifestações e indicou a partir do diálogo e do empenho sejam buscadas soluções pelo bem de toda a população. Até o momento, 15 pessoas morreram. Por 4 noites consecutivas, as Forças Armadas decretaram toque de recolher. Na noite de terça-feira, o presidente Sebastião Pinheira fez um pronunciamento à nação reconhecendo sua falta de visão e anunciando um pacote de medidas para melhorar a qualidade de vida dos chilenos. E ainda durante a audiência geral desta quarta-feira no Vaticano, o Papa Francisco pediu que a igreja esteja sempre de portas abertas. As informações direto de Roma com a Lísia Costa, ela também nos atualiza sobre o Sínodo para a Amazônia. Bom dia a todos. Hoje o Papa Francisco, na meditação, recordou que os primeiros apóstolos viveram a perseguição, mas que isso não impediu que a palavra se espalhasse, já que quando eles eram perseguidos, expulsos de algumas cidades e se mudavam para outras, levavam consigo o Evangelho, a palavra de Deus. E o Papa falou também que uma primeira dificuldade, um primeiro desafio vivido pelos apóstolos é que os pagãos começaram a se interessar por esse anúncio e pedir o batismo, e eles precisaram entender como seria essa acolhida dessas pessoas que se interessavam, que se encontravam com Jesus. E eles se reuniram no primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, e ali juntos pediram ao Espírito Santo para entender como seria essa missão da igreja. O Papa destacou que desde então se entendeu que a igreja é uma igreja de portas abertas. Se ela está de porta fechada, não é católica, ou seja, é sempre uma revisão, entender que a igreja acolhe, que a igreja se abre às pessoas que se encontram com Cristo e querem viver o cristianismo. O Papa, no final, também falou sobre a sinodalidade, sobre essa importância de discutir, de dialogar e de colocar sempre todas essas questões diante do Espírito Santo, pedindo o discernimento, a luz e as direções para cada tempo.
Falando em sínodo, os bispos continuam reunidos aqui em Roma. Ontem eles entregaram um relatório sobre as opiniões, as sugestões sobre o documento final. E hoje os padres sinodais não estão na sala, mas aqueles que são responsáveis pela redação pegaram esse material, essa contribuição dos padres sinodais e estão montando mais uma vez o documento final que vai ser apresentado nesta sexta-feira na Sala Nova do Sínodo. Já a votação final do documento vai ser no sábado à tarde. Cada um dos 184 padres sinodais vota em cada artigo. Depois, esse documento, é claro, vai ser entregue ao Papa Francisco. De Roma, Lísia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lísia, pelas informações. A seguir, o governo federal libera fundos para a limpeza das praias afetadas pelo óleo. Você tem agora imagens ao vivo aqui de São Paulo. A mínima hoje é 15 e a máxima 24 graus. Canção Nova Notícias volta já. Você está acompanhando o CN Notícias, edição da manhã. A gente fala agora de notícia internacional. No Reino Unido, contagem regressiva para a saída da União Europeia marcada para a semana que vem. Os deputados britânicos votaram e aprovaram na noite de ontem um novo pacote de leis sobre o Brexit. Foram 329 votos a favor e apenas 299 contra. Em uma segunda votação, os parlamentares tiveram que votar sobre o calendário para executar o Brexit. Nessa ocasião, Boris Johnson foi derrotado com 322 votos contra e apenas 308 a favor. Os parlamentares afirmaram que seria irresponsabilidade apressar as documentações do Brexit para cumprir o prazo de 31 de outubro. Nessa ocasião, agora Boris está aguardando a resposta da União Europeia sobre o novo pedido de adiamento de 3 meses com a nova data limite prevista para 31 de janeiro de 2020. Ele também afirmou que, caso esse adiamento aconteça, o mais indicado seria a antecipação das eleições gerais para 24 de novembro, no próximo mês. O projeto de leis aprovado na noite de ontem prevê um período de transição até o final de 2020, um protocolo sobre a fronteira da Irlanda do Norte e também o pagamento de 33 milhões de libras à União Europeia. E prevê que durante esse período de adaptação, o Reino Unido se mantém sob as regras da União Europeia, mesmo estando fora do bloco europeu. E esse período de transição ele pode ser estendido por até 2 anos e apenas uma vez. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Gente, agora olha só essa notícia. 39 corpos foram encontrados hoje em um caminhão na Grã-Bretanha. O motorista de 25 anos, originário da Irlanda do Norte, foi preso. As investigações estão em curso, mas é provável que a tragédia esteja ligada à imigração clandestina. Bom, o governo federal liberou 2,5 milhões de reais para o estado de Sergipe utilizar na limpeza das praias afetadas pelo óleo derramado. No litoral nordestino, o governo sergipano decretou o estado de emergência na região. Segundo a Marinha e Secretaria de Turismo, a situação já está controlada. O IBAMA informou que 600 toneladas de óleo já foram retiradas das praias de todo o Nordeste. Dos estados atingidos pela mancha, o de Sergipe já esteve em pior situação. 300 toneladas foram retiradas da costa litorânea, segundo a ADEMA, órgão responsável pela limpeza das praias. Boias de contingência em lugares de maior fluxo, para evitar que o óleo continue se espalhando. Aos poucos, as praias do estado voltam à normalidade. Para o secretário de Turismo de Aracaju, a situação em Sergipe já está controlada. Se apareceu, a gente vai lá e limpa, na mesma hora, e controla esse óleo. Estamos trabalhando em conjunto, o governo do estado e a prefeitura, limpando as praias. As praias estão limpas, estão aptas a banho. O turista pode vir a Aracaju, que ele vai poder tomar banho. Não, esses pontos de óleo são pontuais, não é em todo local. Então, ele pode vir a Aracaju. Desde anteontem, não chegam novas manchas aqui na nossa costa.
O que há hoje no nosso litoral e rios são resíduos remanescentes de levas antigas. Até o momento, não há nenhuma praia no estado de Sergipe que esteja imprópria ao banho. A Justiça Federal analisou a ação do Ministério do Meio Ambiente e concluiu que foram tomadas as medidas necessárias para conter o vazamento de óleo nas praias do Nordeste. O Ministério Público, inconformado com a decisão, passou a ter prazo para dizer o que mais precisa ser feito. Esse ponto de uma das praias aqui de Aracaju tem sido um dos mais afetados pela mancha. Eu conversei agora há pouco com alguns pescadores que não quiseram gravar a entrevista, mas afirmaram que constantemente equipes de órgãos do governo têm vindo até aqui para limpar o óleo. Os impactos ambientais estão sendo avaliados. Em Pernambuco, a Justiça Federal deu prazo de 5 dias para o governo federal apresentar relatórios técnicos das medidas implementadas no estado. O óleo avança em direção à Baía de Todos os Santos. Representantes dos municípios atingidos receberam orientações do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e uma cartilha com informações de como recolher e armazenar o petróleo encontrado nas praias. A gente segue agora para o intervalo, a seguir uma oportunidade para renegociar dívidas em todo o Brasil. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o Brasil. Na região sul, dia nublado no leste de Santa Catarina e no Paraná. No sul do Rio Grande do Sul, dia com sol e chove entre a tarde e a noite. Tempo firme e ensolarado nas demais áreas. No sudeste, dia com nuvens carregadas no Espírito Santo e centro-norte de Minas Gerais. Chove fraco no Rio de Janeiro e no leste de São Paulo. No centro-oeste, sol entre nuvens e chove ao longo do dia, em Goiás e no Distrito Federal. Tempo firme no Mato Grosso do Sul e sudoeste do Mato Grosso. Tempo firme entre o Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Chuva frequente no sul da Bahia. As demais áreas do Nordeste terão sol e pancadas de chuva à tarde e à noite. Dia com ar quente e úmido sobre a região norte. Só não chove no Amapá e no nordeste do Pará. Na Irlanda do Norte, uma alteração na legislação permite o aborto até a 28ª semana e legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. As medidas entraram em vigor na terça-feira. No país de maioria cristã, os bispos pedem que a decisão seja revista o mais rápido possível. Por meio de nota, os bispos irlandeses afirmam que a decisão marca um dia trágico para as crianças não nascidas e um dia triste para a democracia local. Uma outra preocupação dos bispos é a emenda imposta que equipara ao matrimônio a união entre pessoas do mesmo sexo. O André está ao vivo com o padre Tiago Gurgel, especialista em bioética, para comentar a decisão do parlamento irlandês. Né, André? Bom dia. Isso, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia já ao Padre Tiago. Bom, Padre, para a gente começar essa nossa reflexão, a questão do aborto, não só na Irlanda, mas em todo o mundo, vai além da questão religiosa, existe uma questão ética envolvida, né? Exatamente, a gente tem que pensar que quando se fala de embrião, ou já a princípio do zigoto, o momento em que você já tem ali a união do gameta masculino com o gameta feminino, não tem como dizer que ali não já é uma vida humana. É sim. São patrimônio genético, é o patrimônio genético do pai com o patrimônio genético da mãe, que formam um novo ser humano, um indivíduo que nem é o pai, nem a mãe, já é um novo ser humano. Então, qualquer prática que possa colocar em risco a vida do embrião é, na realidade, uma prática que coloca em risco a própria vida de um outro ser, de um novo ser humano, que não se pode dizer que não é humano, tendo em vista que ali você já tem um patrimônio genético, um genoma que identifica a espécie humana. Qualquer situação de aborto é sempre um atentado contra a vida humana.
independente do pensamento religioso que a pessoa tenha, mas do ponto de vista ético, do ponto de vista científico, é colocar em risco a vida humana. As frentes pró-aborto, eles sempre defendem essa questão da livre decisão da mulher. É possível considerar essa livre decisão também como um ponto ético, né? É tida como ética essa decisão livre? Do ponto de vista ético, não, o simples fato de se tomar uma decisão livre não significa dizer que essa decisão, essa atitude, ela é, vamos dizer, é uma atitude ética, é uma atitude lícita. Não. Toda decisão, ela tem que ser livre, autônoma, mas essa liberdade tem que sempre vir carregada da questão da responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade, sobretudo com a vida, que é um bem fundamental de todo ser humano, que desde o embrião, desde o início, tem que ser tutelada, tem que ser protegida, principalmente quando se coloca em risco a vida de um ser indefeso, de uma pessoa que não tem ainda como se defender. Então, o simples fato da mãe dizer que ela é livre para tomar suas decisões, ela tem que pensar que o seu ato em si, do ponto de vista intrínseco, ético, é por si só um ato ilícito. Coloca em risco, destrói, retira algo que é inviolável, ou seja, a vida humana. É algo que fere o direito humano. É algo que, inclusive, fere a nossa própria Constituição brasileira, que já no seu artigo 1º defende a dignidade do ser humano e a inviolabilidade da vida. Ok, padre, muito obrigado, viu? Rodrigo, é com você. Obrigado, André, pelas informações. Bom, agora a gente muda de assunto, a gente vai falar de economia. No Brasil, mais de 63 milhões de inadimplentes, mais da metade desses consumidores têm dívidas com bancos ou instituições financeiras. E aí uma saída para essas pessoas é renegociar a dívida. Eu recebi, uma notificação no telefone dizendo que tinha o caminhão aqui na Praça da Sé e que era interessante. Difícil encontrar alguém que nunca tenha sido notificado pelo banco depois de contrair uma dívida. Logo, seu João, o senhor não está sozinho. Só na Caixa Econômica Federal são 3 milhões de endividados que neste semestre poderão renegociar seus débitos. Essa campanha Você no Azul conta com 5 caminhões que rodam o Brasil para divulgar. Segundo o superintendente, o cliente também pode acelerar a renegociação pelo site ou por telefone. No site da Caixa, o banner do Você no Azul, para que o cliente possa consultar, e também nós temos 0800 dedicado a essa campanha. No site, no caminhão, no 0800, o cliente pode emitir boleto, quitar sua dívida à vista, com descontos que vão de 40% até 90% da dívida. Mais da metade das dívidas pendentes de pessoas físicas tem como credores bancos ou instituições financeiras. Com a recuperação econômica caminhando a passos lentos, o número serve de alerta e provoca um questionamento sobre o que fazer para não se enrolar em dívidas. É importante olhar o seu endividamento mensal, olhar o valor da prestação que está assumida diante do seu orçamento. Parte dessas dívidas são oriundas muitas vezes de outros débitos, que a pessoa não está com isso no seu orçamento planejado, né? E aproveitar esses momentos também que o banco tem de renegociação, de buscar parcelar. É mais barato fazer a renegociação parcelar que deixar continuar cobrando juro em cima de juros sem renegociar. Seu João Carlos já seguiu a orientação, de olho no fim de ano. O desconto está excelente. Vai dar para se reorganizar financeiramente agora? Final de ano é bom, né? Tem que estar com as contas em ordem. Isso aí, olha, uma última informação. Você está aqui na Grande São Paulo? Então venha participar da novena A Nossa Senhora Desatadora de Nós. A partir das 7 da noite tem adoração ao Santíssimo e a missa às 8 na Catedral Nossa Líbano com o padre Anderson Marçal, lá no bairro Liberdade, aqui na capital. E você fica agora na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. CN Notícias, edição da manhã encerra agora com imagens ao vivo aqui da capital paulista.